Seguimos agora para a análise dos temas que marcam a atualidade com Bernardo Trindade, empresário. Bernardo, muito boa tarde. Olhamos então para a atualidade internacional, nomeadamente para esta Cimeira Europeia que arranca hoje. Mais uma vez, a Grécia acaba por estragar os planos dos líderes europeus e volta a ser o centro das atenções. Apesar de se fazer aqui um esforço para se focarem noutros temas, como dizia há pouco o Luís. O Luís Rego dizia há pouco uma coisa que eu não concordo totalmente, quando referia a circunstância de não haver nada de novo. Bom, atenção, nos últimos 15 dias o que é que soubemos? Soubemos que os países de referência da zona euro baixaram o seu nível de notação, o seu nível de rating. Por outro lado, todas as previsões de variedíssimas instituições internacionais, OCDE, Banco Mundial, a própria Comissão Europeia, vêm afirmar que a zona euro está hoje mergulhada numa profunda crise económica. A própria Espanha, nossa vizinha, os últimos dados apontam para um quadro recessivo. E, portanto, para além da questão do pacto orçamental, lançarmos uma agenda para o crescimento e pensarmos responsavelmente nesta matéria assume um papel decisivo. E acho que esta questão deve estar presente, bem presente, neste Conselho Europeu. Nós podemos discutir, indiscutivelmente, a questão da Grécia e a circunstância de ela própria perder parte da sua soberania como resultado deste novo empréstimo. Com certeza. E essa questão, os gregos, tal como outros povos, digamos assim, que aliás teremos a oportunidade de continuar a discutir, necessitam efetivamente dessa ajuda. E é importante, sobretudo, para que estes países não entrem em insolvência e, sobretudo, não sejam efetivamente um problema no quadro da zona euro, que, enfim, o bom senso prevaleça e que possamos, no fundo, ter, de facto, novas condições, com mais medidas de austeridade, eventualmente, mas que estas questões sejam tratadas. Agora, hoje não tínhamos sobre isso qualquer dúvida. A zona euro está mergulhada numa efetiva crise económica. Os sinais são por demais evidentes, portanto, sentem-se... Sarkozy ter dito que o pior já terá passado. Bom, mas ainda hoje terá anunciado, ou ainda na sexta-feira, terá anunciado um aumento do IVA precisamente para cumprir aqueles que são, digamos, hoje... os cartões de visita, todos nós, pessoalmente, na nossa vida cotidiana, temos o nosso cartão de visita. E hoje, os países, a questão da dívida pública, do déficit orçamental, são aquilo que caracterizam a saúde pública dos diversos Estados. E é importante que, para além do cumprimento das metas do ponto de vista do comportamento da economia pública, vão acontecendo. Mas é importante também, uma vez que não são dados absolutos, são dados relativos, que comparam com a criação de riqueza, que esta criação de riqueza aconteça, que, por outro lado, as suas implicações ao nível do emprego possam efetivamente acontecer. Ainda na Cimeira de Davos, uma das grandes preocupações são precisamente, no fundo, que medidas, que sinais são precisos, no fundo, dar para que esta realidade económica e social possa, no fundo, prevalecer. E é importante que estas questões tenham, de facto, uma imensa atualidade. Bernardo tocou há pouco num ponto importante, falou na perda de soberania da Grécia. Coloca-se agora uma nova questão, esta foi uma sugestão de Angela Merkel, a perda de soberania da Grécia a nível orçamental, ou seja, o orçamento e matérias, questões de orçamento passariam para a tutela de um comissário orçamental que seria nomeado pelo Eurogrupo. Faz sentido? Ouça, faz sentido. A criação da figura de um comissário do orçamento, repare, faz sentido para para a supervisionar a Grécia. E, de alguma forma, Portugal, nessa matéria, tem sido um bom aluno. Repare, tudo aquilo que tem acontecido em matéria orçamental depois da assinatura do Acordo da Troika revelam, indiscutivelmente, uma perda de soberania estadual para que, num quadro mais alargado, possamos, no fundo, ter uma intervenção que é basicamente a intervenção do credor. Eu empresto dinheiro, eu imponho de alguma forma condições. E isso, repara, não está em causa. Eu sou um europeísta convicto, neste sentido. Eu sou um homem da construção europeia, da Europa das ideias, dos ideais, das pessoas. Muitas vezes diferente de outros espaços à escala global. E, portanto, ninguém está, digamos assim, a esquecer o contributo que a Grécia deu para que estivéssemos hoje, nomeadamente, a falar a língua que falamos. Portanto, os gregos tiveram essa responsabilidade ao longo da história. Agora, é importante, no fundo, ter a atualidade ou ter a noção da atualidade em que vivemos. Hoje vivemos numa perspectiva de que estes países, se querem ajudar um membro de pleno direito
deste espaço da União Europeia, é importante que a responsabilidade aconteça e que, sobretudo, que possamos ter, no fundo, uma perspectiva que valorize o papel de cada um dos intervenientes. Aquele que empresta e aquele que, sobretudo... A Grécia não, a Grécia tem uma realidade económica e social sui generis à escala da União Europeia. Quando nós confrontamos qualquer cidadão do norte da Europa relativamente àquilo que acontece, nomeadamente em termos de direitos e direitos públicos, quer ao nível dos subsídios de desemprego, quer ao nível inclusivamente dos dias de férias, quer inclusivamente a todos aqueles referenciais de produtividade que são sucessivamente questionados quando olhamos para este exemplo. É importante, sobretudo, que os gregos tenham a capacidade de dar o exemplo. Variadíssimas vezes já discutimos esta matéria aqui, alguns avanços foram dados, agora é importante e gostaria de voltar a sublinhar este aspecto, que este Conselho Europeu não só observa a questão da Grécia, mas tenha a capacidade de perceber que há hoje variadíssimos sinais à escala global que mostram que, digamos, as lideranças políticas têm, no fundo, que ser mais ativas. Bernardo, vamos olhar para outros temas, desta vez da atualidade nacional, que voltamos a discutir daqui a instantes. A Madeira vai receber 1.500 milhões de euros nos próximos 4 anos, para pagar até 2031. Este ano, a região terá de custar 650 milhões de euros. Entre as medidas mais emblemáticas estão o corte nos subsídios de férias e de Natal, a perda do subsídio de insularidade e o aumento do IVA. Foi o acordo possível, diz Alberto João Jardim. Caso contrário, havia o risco de bancarrota. Assinado o contrato de financiamento do programa, no montante de cerca de 1.500 milhões de euros, que se vence até 2031, com uma carência de capital de 4 anos e uma taxa de juro igual à da República ante o financiamento da Troika. A região vai ter de fazer um ajustamento de 650 milhões de euros este ano, o equivalente a 12,7% do PIB, 522 milhões do lado da despesa e 127 do lado da receita. Aplicação das medidas impostas pela Lei do Orçamento de Estado para 2012, no que se refere às remunerações da função pública e do sector público e empresarial, em particular no que diz respeito à suspensão dos subsídios de Natal e de férias até 2013. Revogação do subsídio de insularidade a partir de 2012, aumento das 3 taxas de IVA a partir de 1 de abril de 2012, reduzindo o diferencial face às taxas aplicáveis em Portugal continental para 1 ponto percentual. Convergência em termos de taxas de tributação do IRS e do IRC a partir de 1 de janeiro de 2012. Em alternativa à introdução de portagens, serão aumentadas as taxas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos para valores superiores aos de Portugal continental. Alberto João Jardim admite que o acordo vai exigir sacrifícios e que vai ser muito duro, sobretudo para os mais necessitados. Não enganei os madeirenses, porque disse aos madeirenses que não ia haver portagens, nem ia haver taxas moderadoras e, de facto, não há aqui um processo de racionalização das despesas de saúde. E quando eu disse que não queria aumentar os impostos, nem retirar o subsídio de insularidade, era a minha intenção. Agora, devo-lhe dizer, tem razão, que tive que me vergar às exigências, porque ou ficava sem plano de ajustamento financeiro, e era o que eu disse aqui que seguiria, ou então tinha mesmo que ceder alguma coisa para poder garantir o futuro da região. Jardim garante que vai manter o mesmo estilo, não se cala, mesmo quando isso lhe traz desvantagens, e no que depender dele, fica até ao fim da legislatura. Olhamos agora para este tema nacional. A Madeira, ou melhor, Alberto João Jardim e Pedro Passos Coelho chegaram finalmente a um acordo no que toca a este empréstimo à Madeira. A região vai receber 1.500 milhões de euros nos próximos 4 anos para pagar até 2031. Este foi o acordo possível, como disse Alberto João Jardim, ou era possível ter feito melhor? Começar pelas coisas positivas, apesar de tudo. O empréstimo.
a existência do empréstimo. Se não houvesse empréstimo, a Madeira seria insolvente Insolvente. neste momento, sem a capacidade, inclusive, de honrar os seus compromissos domésticos, nomeadamente o pagamento aos funcionários públicos. O empréstimo tem um prazo mais longo, ou seja, é mais longo do que o empréstimo da Troika, e isso é positivo, com uma taxa de juros idêntica E essa foi uma e das com batalhas de Alberto João uma nuance interessante da carência, ou seja, a carência, se perceberem, coincide com o mandato de 4 anos e, portanto, aqueles Alberto que João Jardim. de múltiplas gerações disseram que Alberto João Jardim diria sempre quem vier a seguir que paga a conta, provavelmente é Confirma-se aquilo aqui que neste caso. tendencialmente se vai aplicar. Coisas menos positivas. 1.500 milhões de euros de empréstimo, necessidades de 3,5 mil milhões de euros de necessidade. Significa isto que há um gap aqui que De 2 mil milhões. tendencialmente seria assumido pela capacidade interna de gerar receita, e eu aí, desse ponto de vista, tenho fundadas dúvidas. Em primeiro lugar, porque a equiparação de IRS e IRC ao todo nacional não vai refletir mais receita, uma vez que as empresas estão numa dificuldade imensa de gerar riqueza. Por outro lado, a quase equiparação dos 3 diferentes escalões do IVA a menos 1 ponto percentual relativamente à média nacional é um duro golpe em relação à realidade madeirense. Os 30% existentes anteriormente serviam essencialmente para pagar os custos de transporte, como pode imaginar, uma garrafa de água ou um litro de leite que são importados do todo nacional, não chegam lá ao mesmo preço e tem que haver aqui algum fator que compense. Por outro lado, a questão do ISP, Que vai subir, como ouvíamos há pouco mais dizer 15%, portanto, Alberto para um João Jardim, valor, acima do superior praticado no ao continente. todo nacional, quando hoje é claramente inferior. Portanto, é mais um custo que agrava indiscutivelmente a formação do preço na região autónoma da Madeira. Mas o que me preocupa verdadeiramente e neste momento não são, digamos, as cláusulas deste empréstimo, mas a ausência total de um plano para o crescimento na região autónoma da Madeira. Quem conhece a Madeira sabe que ela está profundamente mergulhada numa grave crise económica. O dinheiro não circula, os agentes económicos fortemente apreensivos, não há confiança para investir. E essa seria uma responsabilidade de Alberto João Jardim. Isto é que, do meu ponto de vista, devia ter sido discutido e não foi discutido. No mesmo dia em que se aprova o empréstimo, para ter noção, o barco Armas, que faz a ligação entre Portimão e o Funchal, e que um instrumento de concorrência na Madeira, nomeadamente para preços mais elevados, anunciou que vai sair da rota. Ou seja, significa que os madeirenses não só têm um agravamento substancial do seu custo de vida via impostos, têm, por outro lado, a circunstância de, do ponto de vista da sua construção do orçamento familiar, um agravamento substancial que resulta de não haver concorrência no que diz respeito ao fornecimento. E, Bernardo, parte do pagamento, ou seja, parte das necessidades de financiamento da Madeira vão ser conseguidas através de aumento de receita ou de cortes na despesa. Será que Alberto João Jardim está, de facto, comprometido com cortes na despesa? Olha, o que lhe digo é o seguinte, eu há pouco ouvia as palavras do Presidente do Governo dizendo que não enganou os madeirenses. E eu acho que ele deve ter cuidado com as palavras e medir bem o alcance destas palavras. Sei bem que os escrutínios políticos ao longo de mais de 30 anos deram-lhe razão no sentido que o povo apoiou estas iniciativas. Mas estamos hoje num quadro completamente diferente e devíamos, inclusivamente, questionar a própria legitimidade política para o exercício do próprio mandato. Porque o que está neste momento em causa é um quadro orçamental, um quadro económico, um quadro social completamente distinto daquele que foi sufragado há um bom par de meses. E, portanto, nessa matéria é preciso, sobretudo, ter responsabilidade. E entendo no caso da Madeira há apenas um responsável. E, sobretudo, dizer-se que em relação à questão das portagens, elas foram substituídas pelo aumento do ISP. A circunstância de dizer que não há taxas moderadoras da saúde é mentira. Acabam por ser compensadas. O próprio acordo prevê, precisamente, que no domínio público haja claramente um acréscimo da despesa de saúde para as famílias da Madeira. E, portanto, hoje estamos a falar de um cenário que é particularmente difícil, que o sentido de responsabilidade deve imperar e que, sobretudo, este quadro de solidariedade que existe entre governos possa de facto prevalecer a breve prazo, porque
Costumo dizer isto muitas vezes. Nós não devemos confundir aquilo que é a política do Presidente do Governo da Madeira com os portugueses da Madeira, que vivendo numa região que é descontínua do todo nacional, devem ter a devida solidariedade. Bernardo, muito obrigada pelo seu comentário. Marcamos encontro na próxima semana.